Olá, como vão todos, como vão todas? Nós estamos começando mais uma vez o nosso programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br e temos ministro da Educação finalmente aqui com a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, só para a gente poder falar um pouco a respeito desse ministro, que é o pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que promete um ensino laico, sem castigo físico nas escolas, como já defendeu, no caso, castigo físico contra os filhos através dos seus pais. Significa, então, Ana Cláudia Laurindo, que os grandes problemas da educação brasileira finalmente serão resolvidos pelo nosso ministro presbiteriano Milton Ribeiro, é isso? Olá, Odilon, é mais uma oportunidade de partilhar esta grata tarefa com você. Eu fico muito feliz e orgulhosa. Saúdo aos internautas que são os motivadores deste nosso trabalho. Agradecemos a sua interação, o seu interesse. Se inscreve, compartilha, comenta, nos ajuda a levar essa mensagem um pouco mais além, porque finalmente nós estamos vendo a educação brasileira se tornar pauta de uma grande ação política por parte de um ministro, ou seja, reconhecer que ela deve ser laica, e assim como reconhecer que castigos físicos não são bem-vindos à educação do Brasil. Olha, nós brincamos porque chorar pode ser até pior e a gente ri para não chorar. No entanto, o motivo é de seriedade, é de preocupação, porque enquanto o ministro ele abre uma linha discursiva falando sobre uma temática que não há o que ser dito sobre ela, como, por exemplo, a laicidade da educação, que já é uma coisa posta. Definida pela Constituição, não é isso? Isso não é um tema de debate mais. Falar sobre a ausência de castigos também, porque se existe uma área do conhecimento na sociedade brasileira e creio que na sociedade ocidental. Exatamente. São as pesquisas que são realizadas nesta área de educação. Então, temáticas como a importância da laicidade e a aplicação de castigos como algo extremamente inadequado ao processo educativo, elas sequer estão sendo abordadas mais, porque são coisas já postas. Nós precisamos, na verdade, de um ministro que se importe com a manutenção dos fundos de investimento na educação, é a criação de um fundo permanente, é a renovação, é a atualização do custo por aluno, custo porque é a palavra que se usa comumente, porém a palavra correta seria no investimento. Exato. Por aluno. Nós estamos vivendo um período de extrema insegurança. E essa insegurança, ela também afeta prefeituras, principalmente porque a descentralização da educação no nosso país, ela deixa as prefeituras em uma situação de responsabilidade muito grande se não existir por parte da União uma política de garantia em fundos de investimento para a educação. Fundos que precisam ser, além de mantidos como uma política de permanência, precisam também ser atualizados de acordo com o avanço das necessidades. Então, enquanto o ministro ele está gastando tempo anunciando falas
que são completamente inúteis neste cenário, a educação brasileira, assim como as outras áreas sociais e históricas do Brasil, vai descendo a ladeira de acordo com a força da gravidade. E parece, Odilon, que no governo de Bolsonaro tudo está obedecendo a esta energia que puxa para baixo. Onde nós iremos parar? Nem é bom ter essa resposta agora, porque o ideal é que aconteça no cenário político do nosso país algo no caráter de intervenção contra estes tipos de políticas apresentadas e mantidos e defendidos por Jair Bolsonaro, que também é um defensor daquela educação oferecida no período colonial do nosso país, que educava em casa, porque ainda não existia um sistema escolar construído, firme, mantido a contento. Desse modo, nós estaremos regredindo na forma de fazer a educação ao período da colônia. Tudo é muito espantoso, muito assustador, mas, acima de tudo, instiga reação da sociedade e das instituições. Ana, é possível hoje a gente conciliar o fanatismo religioso, ou chamemos de fundamentalismo religioso? É possível a gente conciliar essa pauta com a educação moderna? Na verdade, fundamentalismo religioso e educação nem deveriam estar em paralelo, de forma alguma. Inclusive, Odilon, eu creio que seja de bom tom fazer sempre a ponderação quando se refere ao ministro da Educação desta hora, na condição de pastor presbiteriano, lembrando que existem também nas igrejas presbiterianas linhas bastante progressistas de atuação. Existem grupos de pastores, inclusive, que assinam manifestos de religiosos contra o governo de Jair Bolsonaro. Então, não é uma condição sine qua non de ser um pastor presbiteriano, alguém ligado a Bolsonaro e ao bolsonarismo, de maneira nenhuma. O fato isolado de Milton Ribeiro ser um dos pastores que seguem a linha bolsonariana, como outras designações do evangelismo no país, é bastante dividido. Então, a questão do fundamentalismo como uma pauta que, de algum modo, tente atravessar as discussões sobre educação é completamente anômalo em uma sociedade democrática que traz como pressuposto do seu sistema educacional a laicidade. A religião é algo que tem um campo próprio para se desenvolver e se relacionar com a sociedade, enquanto a escola ela deve seguir os pressupostos constitucionais e ser um campo de neutralidade no aspecto religioso, uma neutralidade voltada para o trabalho, sempre no posicionamento da tolerância, do convívio e do respeito mútuo entre as diversas expressões religiosas, que também é um quesito contemplado pela Constituição do nosso país, que é um país diverso em expressão religiosa e em condutas de religiosidade. O projeto de Jair Bolsonaro, ele busca sempre ancorar alguma das suas tentativas de controle
suscitando imagens, ideias e discursos vinculados ao fundamentalismo religioso. A discussão sobre a família, por exemplo, ela foi incluída na pauta das políticas educacionais no intuito do controle do conteúdo passado pelo trabalho pedagógico e por todo o currículo que foi escolhido, eleito para ser aplicado na escola, com vistas de tumultuar o trabalho educativo através da mistura entre educação, moral, sexualidade e a fake news da hora, aquela de mais sucesso desde que Jair Bolsonaro apresentou-se no cenário nacional, que é a tal da ideologia de gênero. Geralmente são os pais mais religiosos, mais recrudescidos no campo da religiosidade, da religiosidade não, da religião mesmo, da religião evangélica e da religião católica em seus aspectos mais conservadores, como renovação carismática, Opus Dei, e são estes os personagens que estão fazendo a vigília nos patamares das escolas para a observação do trabalho do professor. E olha, isso rendeu muitos frutos na perspectiva da eleição de Jair Bolsonaro. E ainda é algo que é mantido como um celeiro de utilidades para o seu governo, que é um governo de proposição letal para a educação, como na perspectiva da autonomia e do trabalho de integralidade educativa, inclusive nas questões que envolvem a biologia e a sexualidade humana, que, estranhamente, no século XXI, foram transformadas em tabus. Deste modo, nós podemos concluir que o fundamentalismo religioso é extremamente nocivo ao ato educativo. Bom, gente, só pegando o gancho do que a Ana falou agora a respeito da construção da questão educacional, lembrando que os melhores sistemas de educação do mundo, eles discutem duas coisas. Eles discutem estímulos nos primeiros anos de vida da criança, além da escolha dos melhores para a carreira de professor. Lembrando também que, se a gente fizer um retrospecto de algumas ações do governo Bolsonaro, a gente vai ver que os professores eles viraram alvo, inclusive com estímulo para que os alunos pudessem filmar os professores ditos comunistas para iniciar uma verdadeira caça aos professores que mostrassem um conteúdo diferente daquilo que o governo federal acredita que deve existir nas escolas. Lembrando mais uma vez, o Brasil ele tem um dos piores sistemas de educação do mundo e os melhores sistemas de educação, ao contrário, não estão discutindo laicidade em seu sistema, não discutem também castigo físico, e sim estímulo aos primeiros anos de vida da criança. Imagina-se que um sistema que possa ir além de se oferecer um estímulo à criança com mais de 6, mais de 7 anos de idade, além da escolha dos melhores professores, dos melhores, no caso, para a carreira do professor, que é uma carreira bastante valorizada. O que, infelizmente, não é o caso do nosso país. Inclusive, hoje, ser professor durante este período de pandemia foi se tornando algo muito mais desafiador do que antes, por questões que podemos elencar
com muita solidariedade, inclusive, aos mestres, porque, de repente, os professores eles foram obrigados a se tornarem youtubers. Professores que conhecem a rotina da carga horária puxada, muitas vezes trabalhando em mais de uma unidade escolar. Exatamente. E atendendo a um número muito grande de alunos por sala de aula e se vendo, de repente, a lidar com a pandemia, o isolamento social, todos os riscos e desafios trazidos para a mente e a emoção de cada um de nós, porque é um cenário cercado de morte, de perda, de adoecimento, de medo, de contágio. E o professor ter que lidar com tudo isso, preparar suas aulas em casa e ter um equipamento tecnológico capaz de dar essas aulas remotas. Aulas remotas foram e são ainda o desafio da hora dos professores, que trabalhando em casa, em um ritmo muito mais acentuado, e imagino a condição da mulher professora, porque já é dito em pesquisa feita na pandemia o quanto as mulheres, no geral, acumularam peso. Estamos, nós mulheres, acumulando mais pesos, a rotina, do que já antes da pandemia era acumulado. Então, imagine a mulher professora com todos os desafios do lar, do isolamento social, da condução da família e da vida, se tornando também uma professora remota para dar conta de conteúdos que possam chegar a alunos de várias turmas em níveis diferentes, turmas com condições também diferentes de interação tecnológica, porque nós sabemos que a inclusão digital ela não é uma realidade brasileira em totalidade. Existem alunos, sim, que possuem em casa os seus equipamentos, mas existem muitos alunos que estão vivendo a exclusão digital em um momento em que a educação ela foi colocada no patamar da aula remota. Assim também como professores. Olha, a desvalorização profissional ela não permite ao professor, no geral, ter os melhores equipamentos tecnológicos em casa para dar conta dessas aulas, de modo que fique claro, que tenha a clareza do processo comunicativo, que é inerente à aula, bem dada, para que seja, pelo menos, assimilada. Os desafios para o professor, eles são enormes, para a professora ainda maior, mas eu creio, Odilon, que existe ainda um outro ponto que se torna muito mais doloroso do que estes que já elencamos neste nosso diálogo, que é exatamente o retorno às aulas, a possibilidade, a imposição do retorno às aulas, exatamente num ponto em que nosso país já caminha para a proximidade dos 80 mil mortos por coronavírus. Acrescentando também nessa fala da Ana, os melhores alunos em alguns desses países que possuem a melhor educação do mundo, esses alunos são exatamente os mais pobres. Nós temos a Singapura, nós temos Japão e nós temos Estônia. Nós vemos que a educação ela é uma política de Estado, não uma política de governo. E o novo ministro, obviamente, vai esbarrar em uma outra situação, que é a insegurança do retorno dos professores à sala de aula na pandemia. Se, por um lado, esses professores estão, principalmente as professoras, estão sobrecarregados com as atividades do lar e também agora dividindo as atividades escolares através das aulas remotas, então eles terão uma nova preocupação, que é o dia em que eles vão voltar para a sala de aula em meio
ao tratamento que esse país vem dando à pandemia. Então, nós já acompanhamos algumas situações em que os professores manifestam verdadeiro pavor, porque todos os que foram obrigados a trabalhar, a sair de casa durante a pandemia, porque são considerados elementos dos serviços essenciais, eles mostraram o temor do contágio, não somente de si, mas também dos seus familiares. Eu conheço algumas profissionais da saúde que passaram a morar em um lugar diferente da sua residência, no temor de contaminar filhos, mães, parentes idosos, pessoas que amam, inclusive por conta mesmo da quantidade altíssima de mortes destes profissionais que são chamados de profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus. Então, os professores, eles enfrentaram com muita altivez os desafios das aulas remotas e agora se sentem acossados por decisões que já estão sendo levadas em conta em diversas unidades da federação, porque cada estado está prevendo uma data diferente para considerar o retorno às aulas, e o medo pelos alunos, porque nós sabemos como se comportam as crianças em uma sala de aula que tem, por exemplo, 30, 40. Eu já cheguei a entrar em salas de aula como professora, em salas com mais de 60 alunos. Então, você imagina o controle sanitário de uma escola onde suas salas de aula comportam uma quantidade imensa de alunos. Nós não estamos falando de salas de aula que permitam um distanciamento de 1,5 metro entre alunos. Gente, não! No nosso país, as salas de aula, principalmente das escolas públicas e das escolas particulares de bairro, estas salas, elas não comportam dá conta desta medida sanitária de proteção básica, que é o distanciamento um do outro. Os alunos, eles são enfileirados uns atrás dos outros de uma maneira muito aproximada. Então, a possibilidade de um número enorme de contágio entre os alunos, ela é quase uma certeza. É uma questão assim que dá para projetar. Agora, o professor, ele também passa a temer pela sua parentela, porque todos os indivíduos que vivem o desafio do contágio do coronavírus e acreditam no vírus, porque existem também os que negam, mas os que acreditam, o maior temor, por certo, além de contaminar a si próprio e passar pelas experiências dolorosas que alguns corpos desenvolvem a partir da ação do vírus, é afetar os seus amores, é contaminar filhos, parentes, os idosos, as pessoas vulneráveis da família, aqueles que portam as comorbidades. Enfim, é um cenário desesperador, mas existe ainda um ponto que é gravíssimo e sensível. Odilon, nós temos pesquisas que comprovam que a categoria professor, ela é uma das que mais adoece no Brasil. E estes dados, eles são de antes da pandemia. Então, professores no Brasil, eles já estavam adoecendo de desequilíbrios emocionais, transtornos mesmo mentais, síndrome do pânico, depressão, fibromialgia, como algo vinculado ao trabalho, à profissão. A desvalorização profissional, o excesso de trabalho, carga horária puxada,
a falta de condições de uma vida com qualidade, de uma vida que permita cuidados, assistência médica, repouso, renovação das energias do corpo, das células, em um nível de necessidade básica para o desenvolvimento das atividades, que a atividade do professor, ela tem uma exigência física muito intensa, uma exigência mental muito intensa também e uma exigência de controle emocional ainda maior. Então, essa categoria ela já vem demonstrando fragilidade e adoecimento na questão psicossomática de maneira muito, mas muito gritante. A partir do governo Temer até estes dias de obscurantismo que nós estamos vivenciando, a questão salarial ela afetou professores de uma maneira muito violenta. Existem estados do Brasil onde os professores eles ainda não têm salários em dia, eles têm anos de atraso, eles não receberam ainda completo o 13º do ano de 2018. Então, nós temos uma irregularidade. Aumento, então, existem cidades, por exemplo, no interior de Alagoas, onde há 6 anos o professor não recebe aumento. Na capital alagoana também, Maceió, o aumento que o professor vem recebendo, ele não passa de R$10 no bruto lá do contra-cheque. Estado de Alagoas, o professor do estado de Alagoas, esse então nem sequer tem chance mais de negociar aumento salarial. E eu estou usando estes exemplos como mais aproximados, porque é o chão de onde nós estamos falando, mas eu conheço casos de cidades do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Duque de Caxias, onde professor chegou a cometer suicídio. Por quê? Porque já não conseguia lidar com toda a deficiência de pagamento, de recebimento, de controle, de organização da própria vida e trabalho. E isso nós também temos os casos do Paraná, os casos de São Paulo. Nós temos por todo o Brasil uma história de descompensação, de perda, de pressão, de desvalorização profissional e de adoecimento do professor, que agora, na pandemia, volta a passar por mais um momento de terror. Isso significa, Odilon, que os professores que ainda estão atuando podem também entrar neste colapso e a educação brasileira, como um todo, ela vai sofrer de um mal que vai além da pandemia. Porque além dos riscos do contágio, do aumento da mortalidade, existe o risco de o professor não suportar continuar em sala de aula. Bom, quando a gente observa a discussão internacional que existe a respeito de educação, e quando a gente observa o que está na pauta do dia a dia do ensino no Brasil, e a gente também vê com gestores, e agora com o exemplo do ministro da Educação, a gente vê o que se discute internacionalmente. Se discute o uso criativo do conhecimento. O que é isso? Uma das ideias claras para países asiáticos, que são os países que são considerados os que têm um dos melhores sistemas de educação do mundo, é que a economia mundial já não recompensa as pessoas pelo que sabem. Segundo eles, dizem assim: o Google sabe tudo. A economia mundial recompensa as pessoas pelo que podem fazer com o que sabem. E a ênfase no estímulo da aplicação do conhecimento, do uso criativo. E isso acontece de maneira muito forte nesses países, em algum desses países que possuem a melhor educação do mundo. Aí quando vemos o Brasil, nós vemos que os negros são 71,7% dos jovens que abandonam a escola neste país, que possui um dos piores sistemas de educação do mundo.
Mais uma vez, é um fenômeno social que tem raiz histórica, uma raiz que vem sendo, inclusive, questionada pelos revisionistas, pelos defensores do terraplanismo e daqueles que dizem que não houve ditadura militar no Brasil, mas uma grande revolução e que foi contada de maneira errada. Na verdade, nós ainda não temos todos os dados que a história brasileira ela pede para que tenhamos conhecimento a partir do restabelecimento e da apropriação da memória histórica. O racismo, ele determinou a vitória e a derrota dos entes nascidos no Brasil. Exatamente. A partir do seu lugar social, e o indicativo da cor era o mais efusivo, o mais protuberante dentro desta sociedade de tantas desigualdades. E por quê? Porque a colonização ela trouxe para o nosso país indivíduos para se tornarem os que iriam embranquecer. E, a partir disso, estes ganharam acesso a terras, eles foram escolhidos para se tornarem os donos dos estabelecimentos, eles foram escolhidos para ocuparem os postos daquilo que se tornou a elite de cada povoado, de cada freguesia, de cada conglomerado, de cada vila, onde nasceu o Brasil, espalhado em todos os territórios pelas suas grandes regiões. Então, o lugar do negro, ele sempre foi fora da escola. O Brasil nasceu da exclusão da pessoa negra. E isso é um tipo de fenda histórica que, para ser superada, precisa de muita política afirmativa, precisa de muita consciência de classe, identidade, raça, a partir da condição histórica de acesso a estas informações. E o Brasil até tentou. O Brasil tentou mostrar, por exemplo, com a Lei 10.639 de 2003, que é a lei que trazia para a escola as informações sobre a história negra, não somente nos aspectos culturais, mas a história que, apesar de toda a violência vivida, incrustou sua cultura em um país através dos elementos fortíssimos da crença religiosa, da vestimenta, da culinária, da nomenclatura, da fala, enfim. O ideário brasileiro, ele é enxertado da cultura e da vida trazida da África no requinte de crueldade comercial do navio negreiro. Então, nós temos uma história grande que, levada a sério, olhada com respeito e até com empatia, porque nós somos os mestiços que resultamos desta história, nós teríamos uma sociedade talvez mais humanizada, mais preparada para lidar com as diferenças, e talvez a pessoa negra não estivesse nas estatísticas da desigualdade, nas estatísticas da marginalidade, nas estatísticas da exclusão e da mortalidade, com a força, com a significação que ainda está e que hoje, com o presente governo, não tem muita esperança de sair e de modificar. Nós vamos debatendo sobre a realidade brasileira em vários aspectos e, de algum modo, nós sempre voltamos para a questão da educação,
do conhecimento, da formação, do acesso à história, à compreensão política e histórica da formação do nosso país, da manutenção, da continuidade do nosso país, desse momento quase que se define como um ponto de interrogação, porque nós ainda não conseguimos saber para onde estamos caminhando, nós não conseguimos afirmar com precisão para onde nós estamos indo nesta pandemia, e ainda temos que lidar com todas estas mazelas trazidas pelas desigualdades, e o racismo, ele é um dos pontos de desigualdade que precisa, sim, ser colocado em pauta, ser discutido, não como mais um instrumento de segregação, mas como uma ponte que ligue o hoje ao ontem, para que o futuro possa transitar com êxito, com chances de mais igualdade. Nós precisamos de conhecimento, Odilon. Nós precisamos de propriedade do nosso passado, nós precisamos de quebra dos tabus e dos preconceitos com relação à nossa própria história, porque a história do Brasil é a história da dor e da morte de muitos homens e mulheres negros, negras, e hoje nós ainda temos esta história, e a escola, ela não conseguiu superar este caminho de déficits. Aquela lei que nós falamos, a 2639/2003, por exemplo, ela já nasceu rechaçada pela sociedade brasileira, que se considera branca, pela elite brasileira, que, com toda a nossa educação, tem se revelado extremamente ignorante, extremamente analfabeta com relação à história e política do próprio país. Então, a situação da pessoa negra, ela ainda é de vulnerabilidade histórica, é de vulnerabilidade social, porém, a responsabilidade de superar isso, ela haverá de passar pelos meandros da própria educação, porque é a educação que nos instrumentaliza para lidar com o que somos, na possibilidade de melhorar o que seremos, o que nos tornaremos. Por isso, o Brasil, ele encontra em uma parte do seu território, onde se localizam as pessoas que se julgam mais brancas, mais puras, mais eugenistas, o Brasil, ele anda a envergonhar os brasileiros do outro lado, que se reconhecem mestiços, diversos, e o Brasil está em crise. Além da pandemia, existe uma crise de identidade, uma crise histórica que precisamos superar, e para isso nós precisamos estar vivos. Alunos, professores, nós precisamos sobreviver, porque nós temos muitas histórias para transformar. Olha, um ponto importante do que será feito, do que será colocado como herança para as próximas gerações no Brasil. A próxima geração, ela ainda deve contar com uma educação precária, se levarmos em conta, por exemplo, as atuais discussões que estão sendo feitas pelo governo Jair Bolsonaro. Essa semana, a gente viu uma movimentação, inclusive internacional, pelo aniversário de 120 anos, se estivesse vivo, do grande educador brasileiro, Anísio Teixeira, uma pessoa bastante reverenciada e que, há 80 anos atrás, começava a construir um movimento no país de uma educação diferenciada, uma educação que incluiria a palavra democratização, ou seja, a inclusão de todos os setores no sistema educacional e não apenas os considerados privilegiados nesta discussão. E aí tem algumas ideias do professor Anísio
quando ele se colocava, por exemplo, em 1958, então, um pouco antes da implantação do golpe militar de 64, ele falava o seguinte: sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Revolta-me saber que metade da população brasileira não sabe ler e que, neste momento, mais de 7 milhões de crianças entre 7 e 14 anos não têm escola. Esse documento parece que foi escrito hoje, mas ele é de abril de 1958. E o foco do professor Anísio Teixeira é o mesmo foco que a gente observa hoje entre os países que possuem a melhor educação do mundo, que era o foco no ensino básico e a maneira como o Anísio via o caráter principalmente excludente que o sistema educacional tinha naquela época e que ainda permanece tendo até hoje. E aí há uma outra frase que o Anísio falava, mostrando esse cenário trágico da educação brasileira. Ele dizia assim: contrista-me verificar a falta de consciência pública para a situação tão fundamentalmente grave na formação nacional e o desembaraço com que os poderes públicos menosprezam a instituição básica de educação do povo, que é a escola primária. Ele, inclusive, também falava, Ana, que ele já tinha uma certa crítica em relação a meninos e meninas em classes mistas. Existia a ideia da Igreja Católica de que cada um teria que ficar em classes separadas, enfim, e aquela ideia que existia do processo educacional, que as meninas eram educadas para o lar, os meninos eram educados para manter a ideia do varão, a ideia daquele que manteria o domínio da sociedade, enfim, que hoje é uma situação absolutamente obsoleta, é óbvio, e o próprio sistema educacional nem tem mais essa educação mista, mas que alguns ecos do governo Bolsonaro ainda ecoam essa ideia tão antiga a respeito do processo educacional, social brasileiro. Haja vista, por exemplo, a quantidade de mulheres que ocupam ministérios no governo Bolsonaro, a posição de mulheres como, por exemplo, a ministra Damares, que é uma posição absolutamente ridícula e, às vezes, até fantasiosa, da mulher absolutamente descompensada, que não fala de política e sim se comporta como uma fanática religiosa para poder abraçar exatamente aquele eleitorado mais pobre e considerado mais ignorante do ponto de vista religioso. Falo de ignorância não no sentido de burrice, mas no sentido daquela situação que abraça uma fé cega, uma fé sem esclarecimento, diante do desespero, muitas vezes, de uma situação social absurdamente no limite, pouco dinheiro ou desespero de um lar com pessoas desempregadas, e que essas pessoas se apegam muito à fé para tentar buscar uma saída, buscar uma alternativa, etc. Ana, essa semana em que a gente viu exatamente a posse do ministro da Educação e a lembrança mundial, de vários jornais internacionais citando o nascimento do Anísio, é um contraste muito grande, não é isso? É importante frisar que o Manifesto dos Pioneiros, ele trouxe para a educação em seu período histórico tal vitalidade que, quando se deu o golpe militar em 64, muitos professores foram exilados, foram perseguidos, foram alvos de perseguição da ditadura. E Anísio, ele ainda é um ilustre desconhecido da atualidade.
Se você perguntar para um jovem brasileiro quem foi Anísio Teixeira, no máximo, ele vai te responder que é o nome de uma escola, é o nome de uma instituição, Exatamente. porque o nosso país ele não mantém a cultura da informação sobre as personalidades influentes nos processos de avanço, de progresso da mentalidade, do alcance das situações. Mas tem um comentário que eu considero importante fazer quando você fala das turmas que separavam meninos e meninas, e depois a superação desta separação com as turmas mistas. Aí, Odilon, infelizmente, o fato de gerar turmas mistas nas escolas não significou a superação do patriarcado e das suas orientações machistas, das suas orientações misóginas, das suas orientações de mando, de controle, de subjugação da mulher. E é uma temática que também corta muitas situações no nosso país, é uma temática muito em voga no governo Jair Bolsonaro, é um governo declaradamente misógino, inclusive a Damares, que é uma ministra, ela não representa a mulher, ela representa o patriarcado, ela representa essa misoginia, e Damares traz com todo o seu potencial de hilarismos e de malabarismos vocabulares e de contorcionismos em suas aparições. A Damares, ela tem se revelado uma grande geradora de cortinas de fumaça quando ocorre um escândalo, por exemplo, que chegue mais próximo de Bolsonaro e seu clã. Damares é uma das expertas em gerar situações de escândalo, situações, inclusive, sem se importar se gera este efeito de ridículo, que a torna uma figura risível em muitos momentos das suas aparições públicas. Então, o que nós precisamos compreender é que é um malabarismo, sim, para a manutenção do patriarcado, e todas as formas como a mulher ela vem sendo apresentada por esta ministra, que não representa a mulher brasileira, mas ela representa um ideal de mulher, que é o ideal do patriarcado, sim. Damares é essa ministra, ela representa o ideal do patriarcado. Então, esta mulher, ela faz parte de todo esse projeto de ódio que Jair Bolsonaro implanta, e cabe a cada brasileiro, a cada brasileira buscar sempre conhecer um pouco mais do que o que é apresentado pela TV, do que o que é mesmo discutido nos grupos de WhatsApp, porque os grupos de WhatsApp, eles são os canais de mais acesso à situação, às pessoas em situação de vida mais comum, mais pobre, mais distante dos canais de informação com possibilidades de verdade. Nós vivemos este ataque de fake news, de notícias falsas, e a Damares ela é um elemento de deseducação da pessoa civilizada, da pessoa que alcance um nível de progresso societário e humanitário. Então, Anísio Teixeira, ele foi praticamente deixado invisível na história do Brasil, mesmo do período de redemocratização para cá. Houve uma vacância na apresentação do seu nome, da sua atuação. Apesar de termos tido nomes grandes que também caminharam naquela rota de Anísio, como, por exemplo, Paulo Freire. E Paulo Freire, ele, em suas construções de um sistema educacional utópico, que não distinguia e não excluía,
ele trazia consigo o acúmulo das experiências desses pioneiros. Paulo Freire, ele trazia consigo Anísio, ele trazia outros e outras que viveram esta época de enfrentamento de um sistema educacional excludente, na perspectiva de promover uma escola de educação, uma educação de qualidade e gratuita para todos os brasileiros. Mas os governantes do nosso país, de maneira lamentável, eles esquecem de honrar estes nomes. E Paulo Freire, sozinho, ele não consegue trazer a representação do nome de cada um dos que compuseram essa jornada. Mas, hoje, o que nós temos aqui é a negação destes nomes, é a negação destes feitos e é a negação dessa história. Seria mesmo de assustar se Jair Bolsonaro ele tivesse dado algum tipo de visibilidade ao aniversário de Anísio Teixeira, né? Porque seria um contrassenso com o propósito do seu governo, que é o governo da deseducação e da desqualificação daquilo que verdadeiramente educa. Bom, nós estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Dois Pontos, transmitido aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós agradecemos a todos vocês pela participação, pela interação, pelas dicas, pelas sugestões, e nós voltamos em breve. Até lá. Antes de finalizar, eu gostaria mais uma vez de mostrar que eu estou portando mais um dos acessórios de Lotus Colares. São exclusivos. Este aqui, por exemplo, ele tem um nome forte, é Montezuma, e tem toda uma história, a história da inspiração, o simbolismo de cada peça, de cada conta, de cada cor. Se você quer conhecer e ajudar a fortalecer projetos de dignificação da criação, da sobrevivência, da arte, que brasileiros dos bons estão elegendo e colocando ao dispor. Você vai lá no Instagram e conhece @Lotus Colares, juntos. Você vai conhecer não somente a história deste colar, mas a história de cada um dos colares exclusivos promovido pela Lotus. Vai lá no Instagram e dá uma força a quem ajuda a dignificar esse país. Muito grato a todos. Até a próxima.